Mudar a tensão negativa de grade muda o ganho de uma válvula? E se muda, muda para mais quando a tensão está mais negativa ou para menos? E aí, moçada, beleza? Essa pergunta muito interessante surgiu no grupo dos meus alunos do curso de eletrônica valvular. E, aliás, você está convidado a fazer esse curso também. O link está na descrição deste vídeo. Tem pelo menos duas maneiras de explicar isso. A maneira mais, digamos, filosófica, mais técnica, é olhando as curvas características. Nesse caso, nós estamos olhando as curvas do triodo de uma ECL, PCL, UCL82, XCL82, tanto faz. Afinal, isso envolve apenas a tensão e corrente de filamento. As características elétricas dos eletrodos ficam aqui. Para essa explicação, eu vou assumir uma reta de carga qualquer. Veja que eu estou fazendo no Paint. É muito simples fazer isso. Vamos supor que a reta de carga dessa válvula está aqui. E o ponto de trabalho é menos 1,5. Então o ponto será aqui. A tensão de entrada, a tensão de grade, varia meio volt para cima e para baixo. Isso significa que vai excursionar de menos meio até 0 em um sentido e de menos meio até menos 1 no outro sentido. Eu vou puxar as retas horizontais que vão me dizer para essa reta de carga, para essa situação, qual será a variação de corrente quando eu variar meio volt para cima ou para baixo na grade. E a situação é essa daqui. Eu tenho essa taxa de variação. Como disse, nem importam os números. Digamos agora que eu deixe a grade mais negativa. No caso, vamos para menos 1,5. A tensão está aqui no ponto de trabalho. A variação é o mesmo meio volt para cima e meio volt para baixo. Quer dizer, agora vai variar de menos 1,5 para menos 1 e de menos 1,5 para menos 2. Vamos puxar as retas e ver o que acontece. Eu tenho isso e isso. Veja que com o ponto de trabalho, com a tensão mais negativa, a corrente de placa, corrente de anodo, é menor. E a sua variação é menor também. A distância entre as duas faixas verdes é um pouco menor do que entre as faixas vermelhas. Isso significa que para a mesma variação de tensão de grade, variou menos corrente de placa. O ganho da válvula diminuiu. E se eu for mais negativo ainda, onde as curvas são mais deitadas, esse efeito ainda é mais pronunciado. Veja só, se eu escolhesse menos 2,5 como ponto de trabalho, para as mesmas condições de variação de tensão de grade, a variação de corrente de placa já é visivelmente menor. Ou seja, variando o ponto de trabalho, eu vario também o ganho. Não é o único lugar que altera o ganho da válvula, mas esse é. Não varia muito, mas varia. Nos rádios a válvula, por exemplo, existe um ajuste automático, que é chamado de controle automático de ganho, que varia
a tensão negativa das amplificadoras de frequência intermediária e às vezes até da osciladora e misturadora. E em rádios mais sofisticados pode até variar o ponto de trabalho da válvula amplificadora de radiofrequência. A consequência da variação de diversas válvulas que estão uma pegando o sinal da outra e fazendo uma amplificação em cascata é uma alta variação do ganho global do circuito. Até porque se eu tiver 2 ou 3 válvulas, onde um circuito aumenta a tensão negativa, a primeira válvula amplifica um pouco menos, a segunda um pouco menos, a terceira um pouco menos. O efeito final é uma grande diminuição da amplificação ou do ganho. E no caso desses aparelhos, isso acontece para equilibrar da melhor maneira, da maneira mais aproximada possível, o volume sonoro das emissoras mais fortes em relação às mais fracas. Forte e fraco, isso tem muito a ver com a distância em relação ao receptor. As emissoras fracas acabam num ponto do circuito gerando uma tensão negativa muito pequena que altera pouco ou nada no ganho do circuito de radiofrequência. Nas emissoras muito fortes, a tensão negativa também fica alta, diminuindo o ganho, e essa emissora não consegue ter um volume muito alto no rádio. O que seria muito desagradável na hora de sintonia, eu sair de uma emissora fraca com o volume baixo e ir para uma emissora forte com o volume muito alto. Eu teria que ajustar 2 controles, tanto sintonia como volume. Com o controle automático de ganho, eu só mexo na sintonia. Todos os volumes são aproximadamente iguais. Uma outra maneira de imaginar a redução do ganho é pensar no seguinte: com a tensão fortemente negativa na grade, sobra pouco espaço para o sinal. Quer dizer, a relação entre a tensão negativa, que já está lá, mais o sinal, é proporcionalmente pequeno. E a grade já está quase que saturada de elétrons, quase que cheia, quase não permitindo corrente nenhuma, a válvula praticamente em corte. Isso acaba exigindo uma variação grande de tensão para que faça alguma diferença na corrente. Mas eu creio que na análise visual da curva característica o entendimento fique realmente mais simples. E vamos ficando por aqui nesse pequeno vídeo de teoria. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um joinha, se inscreva no canal, considere ser um apoiador. Temos as opções no Apoia-se e a assinatura do canal aqui, para ajudar a mantermos essa eletrônica brilhando literalmente. E novamente, esse é um dos assuntos abordados no nosso curso de eletrônica valvular. Um grande abraço e até a próxima.